Galera, vamos lá. Você já sabe embaralhar, você já sabe as cartas, você já sabe o naipe, você já sabe qual é a mais forte do maior para o menor. Você já aprendeu a embaralhar, você já treinou em casa, certo? Já tem uma evolução aí no embaralhamento, beleza? Lembrando que esse vídeo é para quem está aprendendo o truco, tá bom? Desde o comecinho aí, tá bom? Então você já aprendeu a embaralhar. Então vamos lá. Vamos estar jogando, tem o seu parceiro aqui, os adversários aqui, tá? Você embaralhou, passa pro adversário cortar. O sentido do jogo é no anti-horário, tá bom? Anti-horário. Então, agora vamos aprender o sentido do jogo, o corte e a dar cartas, tá bom? Então vamos lá. O sentido do jogo é no anti-horário, beleza? Horário, sentido horário é esse aqui, né? O horário do sentido do relógio. O sentido anti-horário é esse, beleza? Esse vai ser o sentido do jogo. Você embaralhou, tá? Embaralhou. Passou para o seu adversário nesse sentido, ele que vai cortar. Ele pode pegar, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vou vir desse lado como se fosse o adversário. Ele pode embaralhar do jeito que ele quiser, tá? Tira do meio, põe para trás, na ponta, igual a gente já aprendeu no embaralhamento. Ele pode cortar, ou ele simplesmente pode cortar no meio, pode fazer assim, do jeito que ele quiser cortar, tá bom? Pode pegar só do meio. Quando ele pega só do meio e entrega para você, você pode dar carta por cima ou por baixo, tá bom? Quando ele pegou do meio, tá bom? Lembrando que ele tirou gaveta, conhecido como gaveta, tá? Tirou aqui do meio, ó, gaveta, tá bom? Se ele corta e fala, ó, ele cortou assim, ó, então ele vai mandar você dar aqui por cima, tá? Obrigatoriamente você tem que dar a carta aqui por cima, tá? Por quê? Porque ele tirou daqui, ó, ele quer que você dê por aqui. Então, você começaria a dar carta aqui, ó. Sempre a primeira carta é pro adversário, tá? Mas já nós vamos chegar aqui, vamos no corte, tá bom? Então você deu para o adversário cortar, tá? Sempre o sentido do jogo, né, no anti-horário, mas o corte é no horário, tá bom? Lembre bem disso. Corte vai ser no adversário no sentido horário. O jogo vai ser no anti-horário. Já vocês vão ver isso aí. Estamos aqui na posição do adversário. Ele pode embaralhar, como já falamos. Ele pode cortar a gaveta e pedir para você dar por cima ou por baixo. E obrigatoriamente você tem que dar a carta nesse sentido, tá bom? Ele pode cortar só aqui e pedir para você dar aqui por baixo, tá bom? Ou ele pode simplesmente não cortar nada. Ele pode mandar você pegar e dar por cima. Você passou aqui para ele, dá a carta por cima. Obrigatoriamente você tem que dar todas as cartas por cima. Se ele mandar você dar a carta por baixo, obrigatoriamente todas por baixo. Se ele cortar a gaveta e não falar nada, você pode dar carta por onde você quiser, por cima ou por baixo. Mas se ele cortar a gaveta, por exemplo, ele pode mandar você dar por cima ou por baixo, tá? Mas se ele cortar a gaveta, por exemplo, e não falar nada, você escolhe por onde você quer dar carta, tá bom? Ele que vai mandar você dar a carta ou não. Se ele não falar nada, você pode dar por onde você quiser, tá bom? Então passamos a carta para o adversário. Ele simplesmente devolveu para você. Você pode dar carta por onde você quiser, tá bom? Então esse é o corte, beleza? Recapitulando, ó. Baralhei, recapitulando rapidinho. Baralhei, passei para o meu adversário no sentido horário, tá bom? Ele vai embaralhar se ele quiser, ele pode fazer gaveta e mandar você por cima ou por baixo. Ele pode simplesmente passar para você sem falar nada, tá? Soprou, que chama, tá? O conhecido é soprou. Soprou, você faz o que você quiser, tá bom? E ele pode embaralhar e falar para você dar por baixo, pode embaralhar e falar para você dar por cima. Às vezes ele não precisa nem falar, ele pode só fazer assim, ó, tá? Só o sinal, ou ele pode só fazer assim, ó, significa para subir, beleza? E aí você vai dar as cartas. Agora vamos ao dar as cartas. Depois de feito o corte pelo adversário, nós vamos dar as cartas, tá?
Digamos que o adversário pediu para dar por cima, tá bom? A primeira carta sempre é do adversário, tá ok? Aqui é o meu parceiro, aqui são os adversários, tá bom? Então vamos lá. Primeira carta tem que sempre dar para o adversário. Pode ser esse ou pode ser esse adversário, beleza? Mandamos dar por cima, tá? Então esse eu posso dar uma para esse, aí a sequência fica a critério meu, tá? Fica ao critério de quem tá dando as cartas, no caso minha pessoa aqui. Então a primeira para o adversário, tanto faz esse ou esse. Aí eu posso dar 3 para meu parceiro, 3 para mim. Posso virar aqui e dar 3 para ele e aqui, completando, tá? Sempre 3 para cada. Ou eu posso dando a carta por cima, que o corte pediu para mim dar a carta por cima, tá? Eu posso dar uma para o adversário e posso dar uma, do jeito que eu achar melhor. Caiu ali, mas depois eu pego ali, tá? Não atrapalhar o jogo. Ó, todo mundo tem 3 cartas, posso virar na última, tá bom? Fica a seu critério. Depois do corte, o dar as cartas, a regra é, primeiro dê a carta para o adversário. Ah, não pode virar na primeira também, tá? Não pode virar na primeira. Você tem que dar, a regra é, dê a primeira carta para o adversário. Uma, no mínimo, tá? Você pode dar 3. Mas a primeira tem que ser para o adversário, a primeira carta. Depois você pode virar, você pode dar 2 para você. Você pode dar aqui 2 para mim, ó. Vou dar 2 para ele, para ficar bem. Todo mundo tem 3 cartas. Esse é o dar as cartas, tá bom? Espero que todos tenham entendido. É bem fácil. Então a gente já sabe o valor das cartas do maior para o menor. A gente já sabe os naipes do maior para o menor, tá? Já aprendemos a embaralhar. Já aprendemos o corte, que o corte é para o adversário no sentido horário. E já aprendemos que o sentido do jogo, a partir de agora, a partir de dar as cartas, é no sentido anti-horário, tá? Então vamos usar a carta de novo, ó, fazer uma sequência. Embaralhei, passei para o adversário cortou, vamos supor, gaveta, pediu para dar por cima, tá bom? Vamos aqui, ó, fazendo bem certinho, espero que todos entendam que a intenção do vídeo é essa. Baralhei, cortou, gaveta, pediu para dar por cima, tá? Isso aqui fica aqui. O resto do corte. Primeira para o adversário, tá? Que o meu parceiro tá aqui. Eu posso dar 3 para o meu parceiro, 3 para mim, virar, é a critério da pessoa que está dando carta. O importante é a primeira para o adversário. Desculpa se está bem repetitivo, mas é para a pessoa que está aprendendo, às vezes é bem difícil decorar, tá? Às vezes é bem difícil essas regras. É um monte de regrinha, e fica difícil. É difícil decorar. Eu demorei um pouquinho para aprender. Mas, ó, a última vez, vamos lá. Embaralhei, tá bom? Ó, embaralhei. Então vai, embaralhei. Passei para o adversário no sentido horário, tá? O adversário veio, cortou gaveta, pediu para dar por cima, tá bom? Pediu para dar por cima. Nós vamos dar a primeira para o nosso adversário. Esse resto de corte fica no meio. Primeira para o adversário, tá bom? Aí fica a critério de quem tá dando carta. Vou dar 2 aqui, vou virar aqui. 2 aqui. Todo mundo tem 3 cartas e começa o jogo, tá ok? Aprendemos o corte, aprendemos o sentido do jogo e aprendemos a dar cartas, beleza? Caso não tenha entendido, faça a pergunta nos comentários ou volta o vídeo aí, tá bom? Espero que vocês estejam aprendendo. Vamos lá!